Sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa. A paz de Jesus, irmãos, boa noite. Estamos iniciando com 2 minutos de antecedência para aguardar os irmãos entrarem. A gente está fazendo a última lição de hoje. Enquanto isso, ouçamos um louvor a Deus. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar. Não haveria missionário em todo lugar. A parte de Jesus, pastor Zé, a parte de Jesus, presbítero Ivanildo. Não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão. A parte de Jesus, Dayana. Você que pode compartilhar, irmãos, agradecemos. O Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A parte de Jesus, só estamos aguardando alguns minutos para poder dar início à nossa lição. Enquanto isso, ouçamos um louvor a Deus. A paz de Jesus, Jaqueline. Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Aleluia, a paz de Jesus, meus irmãos. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. A paz de Jesus, irmãos. Para que a gente não nos alonguemos muito, eu tenho o intuito de terminar essa live hoje aproximadamente 9 horas ou 9h15 no mais tardar. Então eu quero convidar os irmãos a estar orando juntamente comigo para que nós possamos iniciar o nosso estudo. Oremos. Soberano Deus, eterno, bondoso e maravilhoso Pai, Deus amado e bendito, nós te louvamos na beleza da tua santidade e te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença, melhor dizendo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder estar falando sobre a tua palavra. Obrigado pela tua rica e infinita misericórdia. Nem merecedores somos, mas pela tua graça, ó Pai, pela tua misericórdia, por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. O Senhor tem nos colocado de pé a cada dia e nos permitido a trazer a sua palavra, a sua mensagem. Pai, nós somos pequenos diante da tua glória. Nós somos muito pequenos, Senhor, diante do teu grande e poderoso e soberania, Deus, que nós somos muito pequenos, Senhor, mediante a tudo aquilo que o Senhor pode fazer e executa. Nós somos servos, ó Deus, queremos ser usados aqui nessa noite como um profeta, ó Deus querido, na face da terra. Usa a nossa vida, usa a vida dos meus irmãos que estão a me ouvir, usa a vida dos meus amigos, ó Pai querido, usa aquele que o Senhor quiser fazer uso nessa noite, mas não nos deixa, ó Deus querido, desapercebido quanto a tua palavra nos orienta, nos renova, nos dá força. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu não vou fazer o resumo da lição anterior, para que não fique muito estendida essa live de hoje,
porque a grande maioria do que nós vamos falar ou tratar nos assuntos hoje, eles já foram tratados de alguma forma dentro das bem-aventuranças. Nós encerramos ontem a parte que falava das bem-aventuranças e acrescentamos esse capítulo, esse estudo, falando sobre a igreja ser sal, a igreja ser luz, para que desse literalmente um parâmetro para que nós pudéssemos entender que a igreja ela é diferencial. O crente, o filho de Deus, o homem e a mulher dirigido pelo Espírito, ele é diferente do mundo. Ele é diferente daquilo que o mundo ensina, prega, daquilo que o mundo ele tem tentado colocar e muitas das vezes na mente e no coração das pessoas. Eu já te convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5, dos versos 13 ao verso 16. Daremos muita ênfase no versículo de número 13, mas eu quero ler contigo até o 16, para que nós possamos ter um entendimento um pouco maior daquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Diz assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido ou sem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Amém, irmãos? Então, de modo introdutório, a palavra de Deus, ela tem nos ensinado, e nós temos visto isso nessas 8 lições que nós encerramos nos dias de ontem, que o crente, a igreja, ela vive e anda na contramão do mundo. Irmãos, eu não vou mudar a minha concepção referente a isso. Eu sei que tem muita gente que não pensa como eu penso, mas a palavra de Deus, ela me dá respaldo que aquele que é nascido de novo, aquele que é um homem que foi regenerado, aquele que está vivendo uma nova vida, ele não anda na mesma direção que o mundo anda. E se anda, deveria estar mudando de lado, porque você vai contrário a tudo aquilo que o mundo ele tem ensinado. Por que eu digo isso? Aquilo que é comum, normal para o mundo, é completamente errado e anormal para a igreja. Eu simplifiquei ontem e repito aqui nessa noite. Quando o mundo está dizendo que o aborto é normal, a igreja continua contrária. Quando o mundo diz que mentira não tem nada a ver, a igreja continua contrária. Quando muita gente está dizendo que você ter mais de uma mulher, ser um adúltero é normal, a igreja, a palavra de Deus, continua dizendo que isso é pecado. Então eu não tenho como mudar a minha frase, porque não é alguma coisa que eu acho, é aquilo que o meu Senhor tem me ensinado, é aquilo que a palavra de Deus, ela tem nos ensinado há mais de 13 anos de evangelho. O Senhor tem nos fundamentado e nos dado e demonstrado o quanto o crente é diferente do mundo. Seja o mundo, quando eu falo mundo, eu estou dizendo, irmãos, do sistema que rege esse mundo. O que esse sistema ele diz? Ele diz que o homem, o prazer do homem, ele não é
algo que é uma coisa muito externa. O homem, ele sente prazer no quê? Nas drogas, nas bebidas. O homem sente prazer no dinheiro, na riqueza. Quando nós aprendemos que ser bem-aventurado é ser pobre de espírito. Quando nós aprendemos aqui nas lições, ao qual bem-aventurado é aquele que pratica a paz, bem-aventurado é aquele que ele está literalmente sendo gerado, ou melhor dizendo, dominado, alicerçado, instruído pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu não revogo e nem voltarei atrás, mediante a palavra de que o mundo e o crente, eles são desassociáveis. Eles não se misturam. Não tem como se misturar. O mundo não consegue viver no meio da igreja. E a igreja não consegue viver em meio ao sistema mundano. Nós somos, literalmente, estamos no mesmo lugar muitas das vezes, mas é como a água e o óleo. Não se mistura. Não tem como se misturar. Amém? Então a igreja e o mundo são completamente diferentes, como eu estou falando aqui. A igreja, ela só é relevante, ou seja, ela só tem importância total quando ela é totalmente divorciada, diferenciada do mundo. Porque não tem como nós sermos amigos do mundo. E eu volto a repetir, o sistema mundano, não tem como a gente misturar ou viver como o mundo ensina. Tá, irmãos? Então é relevante, a igreja só se torna relevante e importante quando ela é divorciada e totalmente diferente do mundo. A amizade da igreja com o mundo é um desastre. Não consegue, não tem como ter essa amizade. A palavra de Deus em Romanos capítulo número 12, versículo 2 diz assim: e não sede conformados. Quando nós lemos essa palavra conformado, ele está querendo dizer que não tem como aquilo que é quadrado virar um redondo ou ser redondo. Um quadrado nunca vai ter a forma de redondo. Redondo é redondo, quadrado é quadrado. Não tem como. É disso que a Bíblia está falando. E não sede conformado, ou seja, não torne uma forma que não tem condição, você não cabe. Não tem como, não dá liga, não tem como, irmãos, eu repito aqui mais uma vez. Não tem como a igreja andar conforme os ditames, conforme os ensinamentos que o mundo tem exercido nos dias atuais. Não tem como. Eu repito isso sem medo de ser feliz. A igreja, ela só é importante, ela só exerce a sua função, ela só consegue dar sabor ao mundo quando ela está literalmente, automaticamente, integralmente divorciada, diferenciada do mundo. Eu quero ler com vocês aqui mais um versículo. Mais um versículo que está na Epístola de Tiago, capítulo de número 4, versículo 4. Tiago, capítulo 4, versículo de número 4. A Bíblia diz assim, ó: adúlteros e adúlterais, não sabeis vós que a amizade... Olha, irmãos, olha a importância de ter conhecimento bíblico. Adúlteros e adúlterais, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituir-se inimigo de Deus. A paz do Senhor Jesus, pastor Carlos.
Então, irmãos, não é algo que o Roger tirou da sua cabeça de vir para a rede social e dizer que o mundo e a igreja nunca serão algo ali compatível. Não é algo da minha cabeça que o Roger vai te falar que a igreja ela tem que ser diferenciada do mundo. Nós temos respaldo bíblico para dizer para você que me ouve, para dizer para você que se denomina até muitas das vezes filho de Deus. Se você é filho de Deus, você não pode parecer ser um filho do diabo. Se você é filho de Deus, você não pratica as mesmas coisas que o diabo pratica, porque a tua herança não está no pecado. A tua herança, a tua vivência, o teu aprendizado não está conforme o pecado, mas sim conforme a herança em Cristo Jesus. Tu é cordeiro de Cristo. Então, entendo eu o seguinte: ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do diabo. Porque aquele que é amigo de Deus, ele é inimigo do diabo. E aquele que é amigo do diabo é inimigo de Deus. Foi o que nós acabamos de ler, que o apóstolo Tiago, ele cita em sua carta no capítulo 4, no versículo 4. E interessante que ele começa com a palavra assim: adúltero e adúlteras. O adultério é algo que acontece muitas das vezes quando é um relacionamento conjugal. O marido, ou ele trai a esposa, ou a esposa trai o marido. E a igreja, ela é chamada da noiva. Ela é a noiva de Cristo. O casamento ainda não aconteceu, mas está próximo. Mas ela é chamada de noiva. Jesus, ele olha para a tua igreja como uma esposa, como uma noiva, como aquela que está sendo preparada para ele. Então, aqueles que fazem parte dessa igreja, dessa noiva, ele, se tiver amizade com o mundo, ele se torna inimigo de Deus e adúltero. Roger, o caldo é grosso, mas a culpa não é minha. Não sou eu que estou trazendo, o Roger tá... Não, é a palavra de Deus. É porque muitas das vezes essas mensagens, elas estão sumindo dos nossos púlpitos. Então as pessoas que ouvem essas mensagens dizem que é algo que o Roger está fazendo. Não, isso é algo que eu falo, isso é algo que João Batista falou, isso é o que Jeremias, Isaías e todos os outros profetas antes de mim, antes de você, também pregaram. Jesus também pregou isso. Essa mensagem que nós estamos trazendo é um sermão elaborado pelo próprio Cristo. Então, não sou eu que penso, é a palavra de Deus que diz. Então, quando a igreja ela tenta imitar o mundo para atrair o mundo, é como se ela estivesse cometendo um suicídio. É isso mesmo. Quando a igreja ela tenta imitar o mundo para atrair o próprio mundo, ela está cometendo suicídio, porque ela nunca vai ser igual ao mundo. A igreja não pode ser igual ao mundo. A igreja ela é diferente em todas as partes do mundo, em tudo. Então, quando ela passa a imitar, vai perdendo a sua capacidade de transformar. Vai perdendo a sua capacidade, a igreja perde a sua capacidade de fazer com que as pessoas verdadeiramente tenham uma mudança de vida. Por quê? Se eu pratico tudo aquilo que eu praticava no mundo dentro da igreja, qual a diferença? Em que difere? Que nova vida é essa que eu continuo roubando, que eu continuo matando, que eu continuo adulterando, que eu continuo mentindo, que eu continuo praticando as mesmas obras que praticava anteriormente? Irmãos, muita gente acha que eu gosto de vir para cá e falar isso. Não é que eu gosto, eu deixo de gostar, é que a palavra de Deus ela precisa ser pregada. E não adianta, a palavra de Deus, ela nos confronta sim. Ela nos confronta diariamente. Roger, tu é perfeito? Não, mas eu estou buscando a perfeição.
Roger, você pratica tudo aquilo? Não pratico, mas eu quero praticar. Eu necessito de praticar porque eu quero herdar o reino dos céus. Eu quero que naquele grande dia o meu nome seja gritado, não é nem chamado, eu quero que seja gritado. Eu quero ver aquilo que João viu e com maior clareza. Eu quero abraçar o meu Senhor. E eu preciso então com isso fazer o quê? Renunciar à minha carne, renunciar à minha vontade, renunciar ao meu eu. Ser transformado em uma nova criatura. É aquilo que eu falei desde o começo da lição. Falar de Jesus como Salvador é muito lindo, é muito gostoso, é muito calentador. Eu sou chamado de filho por adoção. Eu converti, houve uma conversão, eu me arrependi. Mas não adianta você falar de Jesus somente como Salvador e a tua vida não houver mudanças. Irmãos, eu podia vir para essa live e te enganar com um monte de palavras mentirosas. Mas eu prefiro vir para cá e te falar a verdade, pregar a verdade, do que ficar fazendo rodeios e mais rodeios e você continuar perdido nessa vidinha que você acha que é ser crente ou evangélico ou cristão. Quando a igreja tenta imitar o mundo, para atrair o mundo, a igreja perde a sua capacidade de agente transformadora desse mundo. Eu creio piamente que a única instituição feita na face da terra que pode mudar a atual situação de um país, de uma cidade, de uma localidade, de uma comunidade, continua sendo a igreja do Senhor. Por que isso, Roger? Porque somente a igreja tem e contém a mensagem que é verdadeira da parte de Deus. Quem é que te confronta falando para você que quando você vive no teu egoísmo, que quando você vive na sua abastância e não pensa no próximo, não tem misericórdia, quem é que fala isso para você, que você não é feliz? Quem é que diz isso? Só a palavra de Deus, irmãos. E eu volto aqui a replicar, eu não estou citando religião, eu estou pregando Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, para te salvar e para poder te levar para uma dimensão muito melhor. Então a igreja, ela tem que exercer um papel que restringe a corrupção no mundo. Como assim, Roger? A igreja é o sal da terra. Para que serve o sal? Vamos lá. O sal na antiguidade servia para quê? Os mais antigos que me assistem. Repara que antigamente não tinha o quê? Geladeira. Como se conservava o alimento para não entrar em decomposição? Sal. Até hoje você passa em alguns lugares e tem lá aquele peixe salgado, tudo salgado, porque não tem geladeira. Os índios têm muitos lugares que até hoje utilizam o sal. Para quê? Porque o sal ele tem o poder de não permitir com que o alimento entre em decomposição. Aí agora tu vai entender por que o mundo, quando a igreja exerce a sua função de ser sal, por que o adultério diminui, Roger? Por que o tráfico de droga diminui? Por que a mortandade diminui? Porque a igreja, como sal, ela tem o poder de fazer com que as pessoas não entrem em decomposição. Por que não entra em decomposição? Porque a igreja tem o poder de fazer com que Deus ele o proteja e não deixe perecer. Outra função do sal, dá sabor. Eu creio que aqui ninguém que está me ouvindo come uma comida sem sal. Eu não estou dizendo porque se você botar também muito sal, a comida também fica ruim. É por isso que o sal ele tem que ser o quê? Temperado, equilibrado. Nem muito sal, nem pouco sal, mas o necessário para dar sabor. É isso que a igreja precisa. A igreja não precisa ser nem muito nem menos. É equilibrar. Se ela equilibrar,
já está dando sabor e dando sabor, já está produzindo mais uma função que ela tem na terra: dá sabor. Repara que quando a comida está muito salgada ou o sal passa um pouquinho, dá o quê? Dá sede. É outra função que o sal também executa, te dar sede. A igreja do século 21 também tem que fazer o povo sentir sede. Sede de quê, Roger? Sede da palavra de Deus. Sede do Deus da palavra. Sede de Deus. É disso que nós estamos falando, igreja. A igreja, ela tem que exercer essa função. Porque a igreja é sal. Sem a presença da igreja no mundo, o mundo tornar-se-ia um ambiente insuportável para se viver. Porque a igreja, ela é o grande freio moral ao qual o mundo tem. Repara só. A grande maioria das leis em qualquer país, ela vem condizendo com que lei? Com a lei de Deus. Tu vê muito dos mandamentos do Senhor sendo regras vitais para que o povo tenha vida. Quer ver uma coisa? A lei de Deus proíbe que o homem mata o outro. O que a lei do homem proíbe? O homicídio. A lei de Deus, para preservar aquilo que o homem conquista, diz que não pode roubar. O que a lei do homem diz? Que não pode roubar. Você vê a lei de Deus dentro da área jurídica de qualquer país, seja ele qual situação for, a lei de Deus está sempre como um cerne, está sempre como a direção daquilo que tem que ser feito em conformidade ao que Deus quer. Quando mudam, quando abrem mão, existe o quê? Uma grande corrupção, uma dificuldade de se legislar, uma dificuldade de se dominar, uma dificuldade de se organizar. Então, a igreja, ela é o grande freio moral para o mundo. Nós precisamos estar cada dia mais, exercendo a função de ser sal na terra. Amém, irmãos? A igreja também exerce um papel positivo de transformação no mundo. A igreja, além de sal, ela também é denominada de a luz do mundo. Como assim, Roger? O que é a luz? A luz normalmente é símbolo da verdade, símbolo da pureza, símbolo da vida. A luz da direção na estrada, a luz aquece no frio, a luz gera vida, fotossíntese. As plantas necessitam de luz. Então, irmãos, nós somos tanto sal como somos luz para esse mundo. Mundo sombrio, mundo que cada dia mais tem se afundado no pecado, que cada dia mais o adultério, o roubo, a prostituição, as coisas que têm levado o ser humano a degradações. O ser humano, ele tem sido para o outro ser humano, muitas das vezes, a pior situação. Hoje nós temos medo do homem, porque o homem mata, o homem rouba. O nosso semelhante é aquele que é o nosso adversário número 1. Quando na verdade deveríamos ser pessoas completamente amáveis, cordatas, mas não somos. Quando a igreja deixa de ser um agente de transformação na história, se a igreja confundir evangelho com mero comportamentalismo legalista, gera-se uma grande dificuldade. O que é isso que eu quero dizer? O cristianismo, o evangelho, ele não muda só o estereotipo. Não é uma coisa de fachada, não é uma verniz, não é pegar
aquela fachada que estava ruim e colocar uma massa corrida. Não, não é isso. Não é produzir crentes em séries que o camarada faz aí talvez um evangelismo e coloca lá 50 almas aceitaram a Jesus. Te pergunto, quantas delas irão participar do discipulado? Quantas delas serão assistidas após esse evangelismo, essa cruzada? Não é isso, irmãos. Não é usar o mesmo estilo de roupa, o cabelo, não. É quando nós verdadeiramente modificamos e as pessoas que estão ao nosso redor olham para mim, olham para você e dizem assim: Roger, você tá mudado mesmo, hein? Que negócio foi esse que aconteceu contigo, hein? Não é você que força esse tipo de comentário. É o próprio Espírito, as pessoas percebem que você está mudado. Não é uma roupa que você coloca, em si as suas atitudes que demonstram a sua verdadeiramente transformação. Então, não é somente um comportamental que a pessoa muda, ela muda também no caráter. Quer ver uma coisa? Pessoas que não tinham crédito nenhum, que as pessoas olhavam, esse daí dá não, porque não paga. Esse daí é caloteiro nato. Ele vem para a live que o Roger está pregando e o Roger fala para ele que dar calote nos outros é pecado. O que vai acontecer na mente dele? Ele vai ouvir? Vai. Ele vai entender que se ele está dando calote a alguém está errado? Vai. E ele vai passar a fazer o quê? Ele vai passar a se policiar e não fazer isso. Mas nós vivemos numa sociedade que diz que não tem... Sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece? A gente fala muito e faz pouco. Quer ver uma coisa? Nós reclamamos muito da pessoa que dá calote, a pessoa que pega o dinheiro emprestado e não paga, a pessoa que muitas das vezes ela é nata, tá escrito na testa dela 171, mas muitas das vezes nós não prestamos atenção e fazemos coisas do tipo que para muitas pessoas isso é normal. Quer ver? A fila do Guanabara da carne está imensa e o próximo a ser da fila sou eu. Você me conhece, o que você faz? Você esquece toda a regra de moral e conduta. Você esquece que todas aquelas pessoas estão ali esperando há muito tempo e você sai de lá de trás, vem no meu ouvido e fala assim: Roger, compra para mim 1 quilo de carne moída. Você não acha que você está sendo desonesto, imoral, da mesma maneira que aquele que dá calote? Que engana? Aí tu vai falar assim: não, claro que não. Mas é feio quando você fura a fila do ônibus. Que também muita gente faz isso normalmente. O marido chega lá antes, a esposa vem, dá um beijinho e fica do lado. Sendo que tem um monte de gente que está lá na tua frente. Qual é o correto então, Roger? O correto é você estar na fila do Guanabara, aguardar todo mundo passar e depois você ser atendido. O correto é quando você chegar na fila, se você está com o teu esposo, está esperando ele, o teu esposo sai da onde ele está e vai pro final para ir junto contigo no ônibus. Nós criticamos muito a política, falamos muito de roubo. E talvez, se você que gosta de churrasco tiver um camarada que trabalha dentro do açougue e ele fala pra você: olha só, tu vai fazer tua festa na tua casa? Vou. Então compra carne comigo. Mas como é que vai ser isso? Não, você não paga no caixa não. Eu vou cortar a carne todinha, tu me fala quanto que você quer e você me dá os R$100. Irmãos, isso é roubo. Não cai nessa, isso é roubo. Mas quando a pessoa ganha vantagem, ela esquece da moral e conduta. Calma aí, isso é coisa isso é caráter, irmãos. Isso é o caráter, é o seu caráter que precisa ser mudado. É disso que eu estou falando aqui, irmãos. Não adianta mudar só o estereotipo, não adianta pegar a Bíblia e colocar debaixo do braço e dizer a paz do Senhor, não. O teu caráter vai ter que ser mudado. Tem gente que chama o outro de sem caráter. Eu não acredito que tem alguém sem caráter. Eu acredito que tem alguém com caráter bom e um caráter ruim.
Sem caráter não tem. Tem uma pessoa, um caráter bom e um caráter ruim. Quem é você na fila do Guanabara? Um bom caráter ou um mau caráter? É disso que nós estamos falando, irmãos. É disso que nós estamos dizendo. Se você não exercer essa forma, esse caráter, aquilo que o Espírito Santo de Deus fala no teu ouvido, não há modificação, não há transformação. O crente, ele vai ser confundido facilmente. Irmãos, esse negócio que você conhece o crente pela roupa, acabou, já caiu há muito tempo. Eu costumo dizer que crente, aquele que é crente, sabe se vestir. Mas a roupa muitas das vezes não determina o caráter. Ah, Rocha, como é que você conhece o policial? Ah, pela farda, pelo fuzil? Eu já vi várias vezes pessoas que não é policiais e tá vestido de policial de fuzil na mão, irmãos. Acorda, você só consegue entender o que é o falso do verdadeiro através das atitudes. É por isso que a Bíblia diz que a árvore você não se reconhece pelos frutos, você se reconhece pelas folhas, você reconhece ela pelos frutos. Quer saber quem é quem? Analisa o fruto, analisa a vivência, analisa o que ela faz. É disso que nós estamos tratando, irmãos. Roger, é duro. Não é duro, é porque você não ouve isso. Eu tenho 20 anos de evangelho, talvez estou falando, nunca ouvi isso. Mas irmão, é covardia quando você pega. E as pessoas hoje estão aí, ó, um monte de gente sendo negativado com a questão do auxílio emergencial, porque tem um monte de gente que não tem necessidade, não está enquadrado e fizeram o cadastro. Eu de todo meu coração espero que não tenhamos falando aqui de pessoas que se dizem cristão. Porque isso é falta, isso é um caráter completamente errado. Ah, Roger, mas nós vivemos num país que tudo é assim. Não, irmãos, você não pode ser assim. Você é o que anda na contramão. Não, aqui no Brasil todo mundo dá o seu jeitinho brasileiro. Não, você não é desse mundo. Você não dá jeitinho brasileiro nenhum, você é crente. Você é cristão. Você está tendo um caráter polido, ilibado. A tua moral, ela não é regida como o mundo ensina. A tua moral é regida como a palavra de Deus ensina. E a grande maioria do jeitinho brasileiro que se dizem é sempre falcatrua. Eu poderia entrar aqui no celular que você compra na mão de uma pessoa que é mais barato do que aquilo. Quem é que compra um iPhone por R$300, irmãos? Fala pra mim. Quem é que compra um iPhone por R$300? Não tem nota fiscal. Não tem garantia. Você vai dar R$300 no iPhone, irmãos, alguém pode ter morrido por causa desse iPhone. Você não está percebendo que alguém está querendo te passar algo que está roubado? Alguma coisa aconteceu de errado aí. Porque ninguém compra um iPhone e vende por R$300, irmãos. Ninguém. Tem muito brasileiro sendo engodado porque a ambição. A ambição. Quantos idosos não perdem cada dia mais dinheiro porque caem no conto do vigário? Se ainda existe isso, né? É só falar que a pessoa vai ganhar mais que as pessoas compram. Não ganha e acaba perdendo o que tem. Nós vivemos num mundo corrompido, mas nós não podemos nos corromper. Quando a igreja confunde o evangelho com o cristianismo de gueto, o que é isso? É o problema do sal dentro do saleiro. O que é esse evangelho, esse cristianismo de gueto? Evangelismo de gueto é quando a pessoa ela aceita Cristo, ela está se tornando uma nova criatura e ela se isola das outras pessoas. Ela se tranca numa estufa, sei lá como é que ela faz, numa bolha espiritual. Ela se torna literalmente o sal dentro do saleiro.
E depois ela vai se tornar sem sabor, porque se o sal não sai do saleiro, vai se tornar insípido. Insípido não tem valor nenhum. Irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu sempre falo isso e vou repetir. Não quer dizer que você é cristão, que você tem que ser mal educado. Bom dia, boa tarde, boa noite, sem educação. Seja para quem for. Eu aprendi isso na minha casa. Minha mãe, minha avó, meus pais me ensinaram isso. Roger, bom dia, boa tarde, boa noite. Os senhores, você tem que tomar benção. É assim que eu aprendi. É indiferente do credo religioso que você segue. Indiferente. Educação tem que existir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você fala pro José das Couves, você fala pro açougueiro, você fala para quem abre a porta, você fala pros teus parentes. Educação. Seja qual for a tua patente, não sei qual, mas você tem que ser educado. Chegou, bom dia, boa tarde, boa noite. Tem gente que nem isso faz mais porque se acha que ele não tem que ter envolvimento com as outras pessoas. Evangelho nunca foi isso. Jesus mostra completamente o contrário. Jesus, ele lidou com ladrão, ele lidou com prostituta, ele lidou com pecador, ele lidou com doente. Todo mundo que tinha uma necessidade, Jesus estava ali. O crente de hoje faz o inverso. Se tem necessidade, ele está fora. Ele só vive num clube. Irmãos, evangelho nunca foi o clube. Não é uma reunião de pessoas dentro de um clube e que ninguém entra. Não é associado, é filho de Deus. Então, quando você se torna essa pessoa que não... eu não vou no aniversário de 15 anos da minha sobrinha. Por que tu não vai? Eu não vou porque eu sou crente. Desde quando você é crente? Evangélico, cristão? Desde quando foi sinônimo de antissocial? Jesus, Deus nos criou para sermos sociais. Deus nos chamou para relacionarmos. Repara que Deus é um ser relacional. Ele quer se relacionar contigo. Tanto é que ele cria você um ser relacional, que fala, que sente, que ouve, que se reúne. Então não tem nada a ver, ser crente, ser antissocial, irmãos. Mas eu não vou no aniversário de 15 anos da minha sobrinha porque o meu irmão não é crente. E ela deixou de ser tua sobrinha por causa disso? É você ser sal fora do saleiro. É ser sal fora da bolha espiritual que você criou. É a tua família vendo o quanto você foi transformado. Mas eu não vou lá porque não tem cerveja. Qual é o problema? Você é sal. Você não bebe cerveja, você bebe refrigerante. Você bebe suco, bebe água. Mas você tem que se relacionar. Não é viver numa bolha espiritual, inventando até mesmo uma questão antissocial para com seus familiares. Não faça isso, irmãos. Já me criticaram muitas vezes por causa disso. Eu vou dizer uma coisa para você. É melhor tu parar, sabe por quê? Eu vou continuar amando os meus amigos, irmãos, parentes, e vou na festa sim, vou sim. Ainda chego lá e peço 2 minutos para fazer uma oração. E tem que me dar a oportunidade. Se não der a oportunidade, eu acabo com a festa. Claro que nós estamos brincando. Mas normalmente eles até me convidam para estar ali para fazer uma oração. Quantas das vezes eles fazem 2 festas, uma com o Roger e a outra sem o Roger, mas respeitam. Respeitam, isso me alegra, isso me deixa alegre, porque eles entendem que o Roger não ouve funk. Quando o Roger está, o funk tem que ser diminuído. Ou se eles querem o funk explodir, eles nem me convidam. E eu continuo amando eles. Nós somos pessoas associáveis. Você não pode ser uma pessoa que não se insere, que não influencia, que não salga, que não resplandece. Não torna-se uma pessoa antissocial. Não é isso que o Evangelho ensina.
Não é isso que o evangelho ensina. Roger, tu tá mandando aí pro baile funk? Claro que não, irmãos. Acorda. Claro que não. Mas você já te vi no baile, já fui pro baile funk, sabe o que eu vi lá no baile funk? Preguei o evangelho. Orei. E voltei para casa. Mas você não pode se enclausular. Não é isso. Não é isso. Você não pode ser um antissocial. Não. Você é uma pessoa sociável. Você precisa ser uma pessoa social. Sabe por quê? Não adianta você não ser social nesse momento e na hora que você passar do lado do teu pastor evangelizando com um panfleto na mão, querer entregar um panfleto para uma pessoa que você nunca deu bom dia, boa tarde ou boa noite. Que quando você passa e ele está ali no bar bebendo cerveja, você finge que nem viu ele. Vai adiantar você entregar o panfleto? Óbvio que não. Ele nem vai te ouvir. Não é esse evangelho que nós pregamos, não é esse evangelho que nós queremos. Nós somos um sal que salga. Nós somos o sal fora do saleiro. Nós somos associáveis, sim. Se tu passar, talvez num bar, e me encontrar batendo papo com meus amigos antigos, eles bebendo cerveja e eu bebendo refrigerante, não se assuste. Eu estou conversando com os meus amigos. Falaram que Jesus era beberrão, que era pecador, porque comia na casa de pecador. Quando ele vê Zaqueu, ele olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce daí, que hoje me convém repousar na sua casa. Mas se Jesus soubesse quem era a mulher que chorava aos seus pés e que o cabelo enxugava aquilo que chorava, se ele soubesse que era uma prostituta, e tu acha que Jesus não sabia? Você acha que Jesus não sabia? Sendo que Jesus não olhava para as pessoas com um olhar crítico que muitas das vezes você olha. Ele olhava para aquela pessoa e amava. Ele olhava para aquela pessoa e falava: eu tenho que ser amigo dela, eu tenho que ser amigo dele, para que ele possa ser transformado por aquilo que eu tenho de verdade. Não se limite, não se coloque dentro de um quadrado. Não seja antissocial, seja sociável. É ruim quando o evangelho ele é confundido com doutrina sem vida. O que é isso, Roger? Tem pessoas que defendem doutrinas certas, ou seja, ensinamentos certos, mas vivem de uma vida errada, uma forma errada. É como eu falar para você que roubar é errado, provar para você na Bíblia que roubar é errado, e você me pegar roubando. Eu ensinei uma coisa, mas eu não vivo aquilo que ensino. Então isso é ruim. É a igreja sendo ruim, não um evangelho verdadeiro. É uma doutrina sem vida. Não é falar, é por isso que eu tenho que falar aqui, não é falar, é viver o que fala. É por isso que ele já manda primeiro você buscar a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus, para somente depois você ensinar a palavra. Não adianta você ser zeloso das tradições da igreja, mas viver na prática do pecado. Não adianta. Porque qual é o problema de hoje? Pregar o que não vive e exigir dos outros o que não pratica. É como se eu pegasse e falasse assim, ó: cuidado com as formigas e deixar o rato entrar. Nós estamos nos preocupando com a coisa pequena, miúda, e deixando passar aquilo que é grandão. É qual mosquito engolir um camelo. Nós não podemos viver uma doutrina sem vida. Não podemos. Não podemos falar e não viver. Irmãos, o exemplo começa com você. Ah, mas todo mundo está me olhando. E vai continuar olhando. Tem uns que dizem que tem gente olhando para que ele caia. Eu discordo. Eu acho que tem pessoas olhando para você e falando assim: ele mudou, hein? Querendo saber como que ele faz para ele mudar também. Mas você é tão antissocial que ele não consegue se aproximar de você. Abre um pouco esse coração. Tira um pouco essa arrogância. Deixa as pessoas chegarem até você. Permita. Interessante isso, irmãos. Jesus, ele sempre se permitia que outras pessoas viessem até ele.
Certa feita, a Bíblia vai dizer em João capítulo 3 que Nicodemos, que era um principal da sinagoga, ele pregava uma outra coisa, ele ensinava uma outra coisa, ele vai ter com Jesus e Jesus o recepciona ele de maneira cordial. É interessante que uma certa feita também, a Bíblia vai dizer que Jesus está passando no caminho, um cego grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Falaram, deixa esse cara gritar, isso aí é um mendigo, isso aí tá gritando, ele não tem, cala a boca, rapaz, ele não tem o que te fazer. E Jesus vai até aquele menino, aquele homem pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Uma certa vez tem um monte de criança querendo chegar a Jesus, e Jesus fala assim, ouve um discípulo assim: não, vai para lá, criança, vai para lá, criança. Jesus fala assim: ei, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Jesus sempre foi uma pessoa associável, Jesus sempre esteve aberto a recepcionar pessoas. Por que é tão difícil seguir o exemplo de Cristo? Por que é tão difícil você ser associável? Mas Jesus, tu não sabe que é uma prostituta, ele está querendo saber que a prostituta, ele está querendo salvar, ele está querendo transformar, ele quer ministrar a palavra da verdade para que ela se converta. Como a igreja pode se tornar um agente de transformação na história? Quando anuncia o evangelho com senso de urgência. A igreja, ela precisa saber e ter um alto conceito da Escritura. Irmãos, a Bíblia é suficiente. A Bíblia, ela é suficiente. Amém? Ela não precisa de ninguém. Ela é suficiente, ela é a palavra de Deus. Eu tenho que ter essa consciência, esse conceito. A igreja precisa ter um alto conceito também do que é evangelho. O que é evangelho, irmãos? A palavra na sua totalidade é boas novas. Boas novas de quê? De quem? Boas notícias de quê? De quem? É de Jesus. Jesus Cristo, Ele é a boa nova. Ele nos mostra o que é viver em um mundo caótico, sendo abençoado, sendo bem-aventurado. Que evangelho você está ensinando? Que evangelho você está pregando? O que as pessoas têm visto do evangelho? Será que o evangelho, irmãos, é só de você ir no culto quarta, sexta, domingo, ou terça, quinta, domingo? É isso que é evangelho? Eu vejo um evangelho diferente, irmãos. Eu vejo um evangelho muito diferente. Eu vejo um evangelho de segunda a segunda, 24 horas por dia. Eu vejo um evangelho que você não para de viver ele, porque se você parar de viver ele, está fora dele. Eu vivo boas novas todo dia. Eu vivo nas pisadas de Cristo todos os dias, todas as horas, todos os momentos. E quando eu me desvio dele, o Espírito Santo de Deus me traz de volta. A igreja do século 21 precisa entender que não há outro evangelho. Não há outro evangelho. Só existe um evangelho. Não existe um evangelho do Roger, o evangelho do fulano. Não, só existe um evangelho. E é o evangelho de Cristo. O que eu tenho sentido falta, e eu falo também com meus amigos pregadores, é aqueles que pregam com lágrimas. A gente não vê mais ninguém pregar com lágrimas. Seja ela de alegria, seja ela de contristar-se, seja ela de estar literalmente com compaixão. Nós precisamos voltar a chorar, pregadores. Não é chorar para emocionar a plateia, é chorar por amor àquele que tem falado no teu ouvido. Porque se o Espírito Santo de Deus não te der, tu não prega, tu não fala, não vai à frente. É chorar em sentir a glória de Deus.
É chorar como chora Isaías ao ver o céu e falar: ai, 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 que eu vou perecendo porque os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. É disso que eu estou dizendo, pregador. Não é chorar para emocionar a plateia, não. É chorar por sentir a necessidade de estar chorando aos pés do Senhor. A igreja precisa pregar com lágrimas. Chore na presença do Senhor. Quando usamos todos os métodos legítimos para alcançar o maior número de pessoas. Eu quero ler um texto com você. Aleluia. Que está em 1 Coríntios, capítulo 9, 19 ao 23. 1 de Coríntios, capítulo 9, no versículo 19 ao 23. É um pouquinho extenso, mas não tem problema não. Vou ler com você. Diz assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. O que Paulo está querendo dizer? Roger, quando eu vi alguém fraco, eu sabendo que é fraqueza, eu me coloquei no lugar dele. Me fiz de fraco como ele estava fraco, para poder animá-lo, ganhá-lo novamente para Cristo. Roger, isso é pecado? Não, você não sabe o que é ser fraco. É você se colocar no lugar do outro, é ter compaixão. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu me coloquei no lugar das outras pessoas, da forma que eles pensavam, para poder mostrar para ele o que era necessário para eles saírem daquela situação. Em nada ele pecou. É o que nós precisamos fazer. Muitas das vezes nós queremos agredir com críticas. Coloca-se no lugar da pessoa, irmãos, primeiro, e veja se você pode ajudar. Se você não pode ajudar, ore a Deus pedindo alguém que possa. Jesus, ele tinha uma forma de evangelizar linda. Ele abordava várias pessoas diferentes e ele sabia como lidar com cada tipo de pessoa. Como eu citei, ele pegou Nicodemos, ele explica Nicodemos, ele fala com Nicodemos, Nicodemos não entende, ele explica de novo. Ele trata com Zaqueu, que era o camarada que ganhava lucro em cima dos outros. Ele agora está falando, ele fala com o leproso, que não podia nem muito ter contato. Irmãos, Jesus, ele sempre era uma pessoa que se colocava, não somente no lugar, mas dava atenção à necessidade do povo. Você não dá nem boa noite. Você não dá nem boa tarde, nem bom dia. Parece que você está com um rei na barriga. Quando na verdade deveríamos estar amando. Quando na verdade deveríamos estar nos aproximando. Lembra de onde você saiu, irmãos? Ah, mas ele é cachaceiro e você não era, não? Ah, mas ele bate na mulher, você não batia, não, né? Você não, né? Aí tu vai falar, mas é um velho homem. Mas para esse velho homem morrer, alguém teve que pregar para você, camarada. É nesse gueto aí que você tinha que estar enfurnado, pregando. Dizendo para ele que o homem que bate mulher, Jesus converte em pregador. Olha aí que mistério. Mas não, você prefere a altivez. Você prefere olhar os outros de cima para baixo. Não dá bom dia, não dá bom... Irmãos, seja educado.
não importa a patente que você tenha, não importa a religião que você tenha, não importa o que você pensa ser, tenha educação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já abre um leque imenso para as pessoas que estão te ouvindo. De você ser uma pessoa educada, já abre oportunidades para você em algum momento. Agora, se você for mal educado, irmãos, aí deu ruim. Aí não dá não. As pessoas normalmente não vão te ouvir. Jesus, ele quebrou tabus ao evangelizar. Quando ele vai evangelizar a mulher samaritana, alguns preconceitos caem por terra. Olha só, primeiro preconceito que cai por terra, o racial. Porque a mulher samaritana, por ser mulher, já tem um problema. E por ser samaritana, aumenta o grau. Porque judeu não falava com samaritano. Então Jesus já vem quebrando esse tabu, jogando pro céu e falando assim, acabou esse negócio. Acabou isso, hein? O evangelho é diferente do mundo. Você tem que falar com o judeu. Samaritano tem que falar com o judeu. E pronto. E ele começa a dialogar com a mulher. Ele coloca uma outra questão por terra. O preconceito cultural. Qual era a cultura da época? Homem não fala com mulher. Jesus fala assim, ó, isso é cultura mundana. Isso é o mundo que está dizendo. O evangelho é diferente. Eu vou pregar para a mulher também. Ele quebra o preconceito religioso. Porque ela dizia que tinha que adorar no Monte Gerezim. Ele já diz, não, você não adora nenhum, nem lugar nem nenhum outro. Há tempo que vai ser que o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. O local é indiferente. Ele joga por terra o preconceito religioso. Olha quanta coisa Jesus está nos ensinando em poucas palavras. Preconceito racial, preconceito cultural, preconceito religioso e preconceito moral. Por quê? Ela tinha 5 divórcios na carcaça, meu mano. Ela tinha 5 divórcios aqui, ó. E normalmente as pessoas já criticam de longe. Tá doido? Não vou falar com essa mulher nada. Essa mulher não tem mais jeito, não. Se ela tem 5 divórcios, imagina o próximo. Ei, você não tá para criticar, você tá para pregar o evangelho. Ela tinha 5 divórcios e vivia agora com um amante. Meu Deus, aí que não dá certo mesmo, Rocha. O que nós precisamos é aprender com Jesus. Ser associável, largar o preconceito racial de lado, seja mulher, homossexual, presidiário, traficante, cachaceiro, mendigo, jogue isso por terra, irmão. Ah, preconceito cultural. Ah, mas ele é bacharelado em medicina. Ei, joga isso por terra. Ou ele é iletrado, joga isso por terra. Esse aqui fala 20 línguas, esse aqui não fala nenhuma. Ei, você tem que jogar isso por terra. Preconceito racial, preconceito cultural. Agora o pior de todos, preconceito religioso. Ah, mas ele é da Umbanda, o outro é da Quibanda, o outro é kardecista, o outro é da Igreja Católica Apostólica Romana. Tem o preconceito dentro dos protestantes, que vai dizer que um é de um jeito, o outro é do outro. Batista não fala com assembleiano e vai embora. Joga isso por terra, irmãos. Prega o evangelho, prega Jesus Cristo salvando, curando, libertando. Preconceito moral. Ah, esse aí não dá certo não, esse rouba todo mundo. Esse é estrupador, esse não tem direito. Irmãos, faça como Jesus. Jogue por terra todo tipo de preconceito. Seja ele racial, seja ele cultural, seja ele religioso, seja ele moral, para que o evangelho chegue a toda criatura. Jesus usou vários métodos para alcançar o maior número possível de pessoas. Ele evangelizou pessoalmente. Há mais ou menos, aproximadamente, 35 entrevistas pessoais de Jesus nos evangelhos. Ele evangelizou a massa. Ele abre várias vezes. Ele fala para multidões,
cruzadas evangelísticas, e ele faz um monte de coisa para um monte de gente. Ele evangeliza pelo ensino. Como nós aprendemos aqui, as bem-aventuranças é o começo de um sermão do monte que ele está ensinando. E tinha todo tipo de pessoa ali, os discípulos, tinha aqueles que não estavam dentro do quadrado daquele povo, tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha outras pessoas que estavam de fora só observando. Mas Jesus, ele está pregando, ele está ensinando. Ele evangeliza pelo serviço. Jesus, ele cura. Jesus, ele alimenta. Jesus, ele consola. Jesus serviu aquele povo naquela época. Se tivéssemos uma palavra para decifrar Jesus, era diaconia, ou seja, serviço. Irmãos, se a gente aprender somente um pouquinho só disso que nós estamos citando aqui nessa noite, o sal vai sair do saleiro com facilidade e vai influenciar muita gente. Vai influenciar muita gente. O apóstolo Paulo também ensina bastante como fazer essa questão de evangelismo. Ele faz um evangelismo pessoal e ele pega ali a guarda pretoriana, jogando mais uma vez o cultural por terra. Paulo está preso e não tinha ninguém para pregar. O que ele faz? Ele começa a pregar para os 2 soldados que estavam do lado dele. Botam o maior pregador da época preso. Colocam 2 pessoas que não conhecem de Jesus do lado do maior pregador. O que ele faz? Oportunidade. Começa a pregar o evangelho. E a Bíblia vai dizer que quase toda a guarda pretoriana converte-se. Oportunidades. Não perca as oportunidades que você tenha. De vez em quando, você está com um monte de gente, e Deus está te dando uma oportunidade de você falar. Tem até gente que está te cutucando e você, ó, fala do amor de Jesus. Fala o quanto Jesus ama. O que o apóstolo Paulo faz também? Evangeliza nos lares. Ele vai evangelizando nos lares. Ele evangeliza pela literatura, ele escreve. E vai enviando os escritos dele para que pessoas sejam orientadas. Nós precisamos avançar, igreja. Nós precisamos avançar. Nós precisamos alcançar almas. Pessoas estão descendo a sepultura sem conhecer Jesus. E você é o detentor da palavra. Você é aquele que está acostumado a lidar com o santo. Você é aquele que tem um espírito falando no teu ouvido todo dia. Lelê prega, Osiel fala, Jaqueline instrua. Vamos pregar, vamos falar. Quando a igreja se torna braço estendido de Deus na prática do bem. A igreja sempre foi pioneira em grandes transformações da sociedade. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma questão que dias melhores não virão. Pelo que a Bíblia ensina, parece que cada vez vai ficar mais difícil. As coisas vão ficar mais difíceis. Por quê, Roger? Por causa da corrupção. Por causa do gênero humano. Por causa do pecado. A Bíblia diz que pela iniquidade, ou seja, pelo pecado aumentar tanto, o amor de muito vai, diminuir, vai se esfriar. E com isso, a corrupção vai aumentar. Então o que vai acontecer? A gente já tem algumas esferas mostrando completamente degradação moral. Irmão, seja ela em qual área for, igreja, escola, política, religião, financeiro, tá tudo caindo. Por quê, Roger? Por causa do pecado. E como ajeita esse negócio? Como que ajeita? A única instituição que tem o poder de ajudar a transformar e a melhorar um pouco essa situação é a igreja. Por quê, Roger? Qual é o poder que a igreja tem? É o que eu estou dizendo para você, te transformar. Se eu tenho, dentro do Complexo do Lins, no Morro da Cachoeira Grande, 50 traficantes, e eu alcançar desses 50 traficantes
25, eu abro uma congregação com 25 traficantes que outrora matava e que agora está pregando o evangelho. O que eu fiz para a sociedade? Um grande bem. Eram 25 homens que matavam, que hoje estão pregando vida. Só a igreja tem esse poder. Por que a igreja não paga impostos, irmãos? Alguém sabe me dizer? Se não, vou explicar para você. Nós somos a única instituição que pega um drogado, um viciado em cocaína, em drogas, em crack, e através do Espírito Santo de Deus, essas pessoas são transformadas e aquele que era um escárnio para a sociedade se torna professor de escola bíblica dominical. Quem ganhou com isso? A sociedade. Então, a igreja precisa ter isso na mente. A única forma da Cachoeira Grande melhorar, reduzir o número de adultério. Ah, mas tem um baile que me perturba. Faz o seguinte, ora pelo DJ. Já pensou em orar pelo DJ? Já pensou em evangelizar o DJ? Já pensou em evangelizar o DJ Zebrinha? Aí do baile da Árvore Seca? Você já parou para orar como eu tenho orado pelo DJ Quaresma? Você parou para orar por eles? Já teve a oportunidade de estar com eles e falar para eles do amor de Jesus? Já parou para pensar quantas pessoas vão ser alcançadas através do DJ Zebrinha? Ele se convertendo verdadeiramente, ele vai alcançar Jesus vai alcançar quantas pessoas? Em vez de você ficar reclamando do baile funk que está alto, ora pelo Alisson, lá do Ramos, pedindo a Deus que converta ele e a casa dele. Sabe por quê? O barulho vai acabar. Vai virar culto, irmãos. Mas a nossa visão, ela é muito curta, muito pequena. O que nós fazemos? Brigamos. O que nós fazemos? Nada. Só reclamamos, só murmuramos. E Deus está falando, vai trabalhar, Roger. Roger, sai da tua casa, sai do saleiro, Roger. Vai falar com esses meninos lá, Roger. Ah, Roger, planta, hoje tem alguém chorando. Nós só precisamos fazer a obra. Ah, vou mandar mais uma para você, dessa questão de transformação que a igreja faz. Eu já vi famílias destruídas a ponto de, separar-se. 3, 4, 5, 6 filhos. E o marido batendo na mulher, batendo na mulher e batendo na mulher. O que foi feito? Vamos alcançar o marido. Alcança o marido. Conversa com o marido. O marido aceita Cristo. Ele vai bater na mulher? Não. Mudou a história. A mulher vai se converter também. Vai acontecer o quê? Mudança. Aquela mulher ou aquele homem que seria preso há algum tempo pela Lei Maria da Penha, agora ele é crente. E ele prega, sabe contra o quê? Contra bater na esposa. Ele tem testemunho para falar pro marido que bate na esposa. Isso faz mal. Isso faz mal, meu amigo. Eu também fui um camarada que bati na minha esposa. Mas um dia Jesus ele chegou para minha casa. Um dia Jesus chegou na minha vida. E eu aceitei ele e as coisas mudaram. A igreja sempre foi pioneira nas grandes transformações da sociedade. Em dias que nós estamos passando uma pandemia de coronavírus, quem é que tem sobressaído? A igreja. Fazendo o quê? Doações. Fazendo o quê? Abrindo a igreja e assistindo o necessitado. Pregando a cura, ministrando a cura sobre os enfermos. Ganhando quem troca, Roger? Nada, porque nós já recebemos a salvação em Cristo Jesus. Recebemos de graça nós estamos devolvendo porque não é nosso. Quando a igreja se torna a voz profética no mundo, a igreja não pode ser omissa. A igreja não pode ser covarde. Isso nós já falamos aqui, deixamos isso bem claro. A igreja, ela não pode ser omissa. Nós fomos plantados na terra como o sal, como a luz.
Jesus ele vai dizer em Mateus capítulo número 16 que as portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja. Ah, irmãos, não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja não pode se conformar, a igreja não pode ser omissa, a igreja não pode ser covarde. Como assim, Roger? Olha o que João Batista ele faz com o rei Herodes. O rei Herodes estava tendo um caso com a sua cunhada. Sabe o que o João Batista fala? Ó, você está em pecado de adultério. Isso não é certo. Sabe o que aconteceu com o João Batista? Morreu. Foi decapitado. Mas ele não foi covarde, ele entregou a mensagem ao qual o Senhor o dera. Adultério é pecado, irmãos, denuncia. Não se conforma com isso, ai, mas é o maior dízimo. Não, não pode. Pecado é pecado. Ah, Roger, você ontem já falou um monte de coisa, vai falar de novo. É porque a lição é essa, irmãos, nós somos sal. Nós somos puros, nós somos íntegros. Nós somos santos. Jesus chamou Herodes de raposa. Os apóstolos ensinaram que a obediência ao poder civil tem limite. Cuidado, irmãos. Ah, mas tudo que as autoridades do mundo falar está certo. Nem tudo. Você não pode ser contrário àquilo que Deus fala. Ninguém é maior do que Deus. Homem nenhum, lei nenhuma. Todas as autoridades estão sobre o seu governo. Não Deus sobre o governo de todas as autoridades. É diferente. Tem muitas leis aí que tem autoridade colocando que está errado. E tem muito crente batendo palma. Cuidado. Tiago denunciou a ganância dos ricos fraudulentos, fraudando o salário dos trabalhadores. Quantas pessoas você não vê? Quantas pessoas você não vê? As diaristas então sofrem, irmãos. Tem gente que tem casa de 4 andares e paga por uma diária R$100. Que é isso, gente? E o camarada ainda leva o nome de cristão. Não pode. Não pode. Eu duvido que você deixaria a tua esposa fazer um trabalho numa casa de 4 andares e ela ganhar R$100. Eu duvido se fosse a tua esposa tu deixava. Temos que denunciar, não podemos ser covarde, não podemos ser omissos. Irmãos, o Facebook pode até me denunciar, alguém pode denunciar no Facebook, pode fazer o que quiser agora, mas uma coisa é certa, errado vai continuar sendo errado. Se a Bíblia diz que é errado, é errado. A igreja, ela precisa se posicionar sobre os desmandos contra a lei moral de Deus. Como assim, Roger? Aborto, homossexualismo, corrupção, idolatria. Deixa eu falar assim um pouquinho só da idolatria, só um pouquinho. Idolatria não é só feito com coisas concernentes a religiões não, tá, irmãos? Cuidado. Idolatrar é quando você coloca, entenda isso, objeto, pessoas, no lugar, no altar que é de Deus. Cuidado. Tem muita gente sendo idólatra de homem. Cuidado. Deus abomina a idolatria. Cuidado. Estão idolatrando muita gente aí, idolatrando cantor, idolatra pastor, idolatra político. Cuidado! Idolatria não é só dentro da religião, tem fora. Idolatram dinheiro, cuidado! A igreja tem que se posicionar contra esses exageros. Uma coisa é você admirar, ter admiração é uma coisa, idolatrar é completamente diferente.
Você admira a pessoa? Amém. Não é pecado se admirar pessoas. Agora você idolatrar, colocar ela até mesmo acima de Deus, calma aí, segura. Segura. O único que não pecou nessa terra foi Jesus. Fora ele, todos nós pecamos. E destituídos estamos da glória de Deus. Quando a igreja se coloca na brecha, clamando a Deus por um tempo de restauração, há avivamentos. Avivamentos verdadeiros, não esses mentirosos, avivamento de verdade. Quer ver uma coisa? O avivamento na Inglaterra, no século XVIII, Wesley, Whitefield, salvaram a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Tu sabia disso? A história diz que teve a Revolução Francesa. O que aconteceu? A igreja, naquele dia, naquele momento, se juntou de uma maneira tal que o derramamento de banho cessou. Deus usou esses homens com poder e autoridade. Eu creio, irmãos, que no meio dessa pandemia, Deus ainda vai usar você. Deus ainda vai me usar para que nós sejamos verdadeiramente uns avivalistas da parte de Deus para a nossa nação. Eu estou terminando essa pregação. Antes de eu concluir, eu conversando com nosso irmão pastor Leandro Rezende, eu citei algo e ele achou interessante. E esse tema é bem oportuno da gente falar sobre isso. Que o sal, ele não pode ficar preso dentro do saleiro. Eu vou explicar para você o que eu quero dizer. Você é carioca, e se você não é, eu tenho certeza que você come churrasco. Churrasco é uma coisa que todo mundo come. Quem não gosta de carne tem algum problema. Ou ele não come carne, come linguiça, ele come, sei lá, frango. Ele vai comer alguma coisa no churrasco. Sendo que existem 3 ingredientes que são fundamentais no churrasco: o sal, o saleiro e a carne. O sal, entenda isso, o sal é o crente, sou eu e você. O saleiro é o templo aonde você se reúne. Tá? A carne é o mundo que está fora de tudo isso. Nós estamos no mundo, mas nós não vivemos no mundo. Perdão, nós vivemos no mundo, mas não estamos no mundo. Tá? O que acontece? Analisa comigo. Se você pegar a carne e não colocar o sal, essa carne vai ficar como? Sem sabor. Você não vai conseguir se alimentar dessa carne. Porque para a carne ficar boa, ela precisa do quê? Do tempero, do sal equilibrado, para que você possa se alimentar. Então, entendendo que o sal é a igreja, é você, e o saleiro é o templo, tem muita gente que está presa dentro do saleiro. Não evangeliza, não prega para outras pessoas, não se relaciona com o próximo. Só está dentro desse quadrado chamado templo. E Jesus diz o seguinte: ide, pregai o evangelho a toda criatura. E essa palavra ide é o imperativo. E ela não está mandando somente uma pessoa aí. Ele está mandando todos, porque ide não está dizendo vai somente você. É ide, é um imperativo para toda a igreja. Toda a igreja tem a função de salgar. Toda a igreja tem a função de ser sal. Eu sou sal, você é sal. Todos nós temos essa função. Não adianta você querer ser sal somente dentro do saleiro. Por quê? Tu vai perder a sua funcionalidade. Qual é a tua função?
temperar. Qual é a tua função? Fazer com que as pessoas não venham se ser destruídas pela imoralidade. Você conserva. Então, nós precisamos o seguinte. É como bem-aventurado que somos. Não devemos nos conformar somente em ficar dentro da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. A igreja é como se fosse um quartel-general. E o mundo é como se fosse o campo de batalha. E eu e você somos como soldados do reino de Deus. Se você observar, aqui no Brasil não tem guerra. Então todo mundo só fica dentro do QG. Mas se você estiver em meio à guerra, as pessoas normalmente saem o quê? Elas estão em guerra. Mas quando elas precisam se fortalecer, precisam retomar a força, o que ela faz? Retorna para o QG, se alimentam, se reforçam e volta para a guerra. Mas nós estamos com um soldado muito gordo já dentro do QG, porque não sai do quartel-general. Ele não sai. A desculpa dele muitas vezes é não, porque eu estou aqui, porque tem que pregar. Irmãos, tem um monte de púlpito para esse sal fora do saleiro. Boca de Fumo, Cracolândia, Barraca do Amaral, Barraca do Ramos. Tem mais umas. Baile da Arvore Seca, Baile da Cutia, não tem mais baile não, graças a Deus. Mas você tem um monte de lugar para pregar. 3 por 12, não sei lá quanto que é o negócio, o mistério lá. Mas também tem um púlpito. É só você querer, irmãos. Não vem com essa desculpa. Ah, mas eu não sei evangelizar. Sabe sim. Sabe sim. Quer ver como tu sabe? Começa a dizer o que Deus tem feito na tua vida. Começa a dizer o que o Senhor Jesus tem falado através de ti e por você. Fala. Tem um monte de lugar que precisam ser alcançados por Deus. Irmãos, vai ter lugares que eu nunca vou conseguir entrar. Mas talvez você vai ter a facilidade. Você vai ter a facilidade, sabe por quê? Talvez você tenha amizades que eu não tenha. Talvez eu nunca vou conseguir chegar em pessoas que você vive com ela todos os dias. E você está orando, Deus, manda o Roger aqui. Não, ore diferente. Deus me deu a oportunidade de ser profeta para ele. Sai do saleiro, você é sal. Sai do QG, você já aprendeu como que tem que guerrear. Vai lutar, rapaz. Agora, se você é sal e não quer sair do saleiro, olha o que a Bíblia diz. Não sou eu, é a Bíblia. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, se o sal perder o seu sabor, porque ele não faz o que tem que ser feito, com que se há de salgar? Aí a Bíblia vai dizer: para nada mais presta. O sal, ele só tem essa funcionalidade. Se ele não executa, para que serve? Não serve para nada. Só para uma coisinha. Para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Eu não sei se você entendeu, mas se você é sal e não sai do saleiro, vai perder o sabor. Não vai exercer a função. O que vai acontecer depois, Roger? Sem sal, sem sabor, vai servir para quê? Reza a lenda, diz a lenda, alguns historiadores dizem que quando estava chuvoso no templo, o chão era meio escorregadio. Então o que eles faziam? O sal que se perdia, o sabor, eles pegavam e lançavam no chão do templo, para que as pessoas, quando entrassem para adorar, não escorregassem, mas pisassem no sal. Ei,
Você é sal, rapaz. Era você que tinha que estar entrando para adorar com um monte de outro sal. Não para ser pisoteado por aquele que está verdadeiramente vindo adorar. Acorda. Ou você vai fazer a função, ou você vai ser lançado para ser pisoteado. Perdeu-se o valor. Amém, irmãos? Eu concluo essa lição te fazendo algumas perguntas. O que nós, os bem-aventurados e filhos de Deus, podemos fazer para transformar e influenciar a minha família ou a sua família, o meu bairro ou o seu bairro, a minha cidade ou a sua cidade, o nosso estado ou o seu estado, o meu município ou o seu município e o nosso país? O que nós podemos fazer? Pensa aí, vai pensando aí, Sal. Que instrumento nós temos nas mãos para fazer isso? O que nós estamos fazendo que precisamos, o que nós não estamos fazendo que precisamos fazer, o que estamos precisando corrigir, o que precisamos deixar de fazer. Isso te faz pensar, né? Isso te faz pensar, né? Analisa comigo, irmãos. Cada culto de departamento da sua congregação, quantos ímpios entram? Pensou? Poucos, né? Ou quase nenhum. Vai pregar o evangelho na quadra, igreja. Festividade da igreja. Quantos ímpios entram? Pensou? Nenhum. Ou quase nenhum. Vai pregar o evangelho, irmãos, na quadra. Será que nós não temos que corrigir isso? Quantos cultos de varões, de varoas, de mocidade nós temos e normalmente nos encontramos naquela mesma situação? As congregações que vêm na minha igreja, vai na igreja do fulano, o do fulano, e ninguém entra diferente. É crente congregando com crente. Será que nós não precisamos reavaliar? Será que nós não precisamos reavaliar isso? Ah, eu vou fazer um culto de varoas. Faz sim, mano, não para não. Adora a Deus mesmo com as varoas. Um culto a Deus com a direção das mãos. Faz mesmo, mas muda o tema, irmã. Em vez de botar lá a Abigail, bota o amor que transforma. E vai convidando as suas amigas que nunca entraram na congregação. Faz o seguinte, bota na portaria da tua igreja as pessoas mais amáveis da tua congregação e manda com ela uma rosinha nas mãos. Quando a tua amiga chegar, manda ela dar um abraço. Não de falsidade, não de hipocrisia, mas uma verdadeira coisa, uma verdadeira situação. Manda ela entregar a flor e dizer para ela que ela é bela, assim como aquela flor, e que Deus tem algo muito melhor para poder dá-la. Manda ela dar um abraço, dizer que a ama verdadeiramente. Tenho certeza que haverá modificações. Agora, se ficarmos banqueteando somente com aqueles que nos levam também, vai ficar difícil. Tema de festividade. O rei está voltando. Tema de festividade. As 7 cartas do Apocalipse. Eu duvido que o ímpio vai querer entrar nessa porta. Agora bota lá, tema da festividade. Jesus Cristo, o Salvador e Senhor. Jesus Cristo, o amor, Jesus Cristo, o amor que supera a mente humana. Bota lá, irmãos, João 3,16, e deixa Deus te usar, rapaz. Eu sou influenciar a nossa região, multiplicando nossa mensagem. Como assim? Culto pela internet, rádio, TV, DVD, literaturas. Cadê os bons de português aí para começar a produzir? Uma cartinha, uma cartinha de amor que a gente possa divulgar, entregar na boca de fumo, entregar para aquelas pessoas que estão necessitadas. O que eu sonho? Eu sonho com os lares sendo transformados em agência de evangelização. Como assim, Roger? É a minha família ganhando a família do meu vizinho. É o meu vizinho ganhando o outro vizinho.
Mas vai para qual igreja? Para qual igreja ele quiser. Que pregue o evangelho, só Jesus tá bom. Que pregue o evangelho tá bom. Ah, mas não vai para que minha, não tem igreja não, é a igreja de Cristo. Eu sonho com os nossos jovens, em vez de estar fumando maconha, fumando cigarro nas bocas de fumo, está sendo influenciadores dentro das universidades. É isso que eu sonho. Esse é meu sonho. Eu sonho em ouvir o Wanderson dizendo para mim: Roger, eu vou ser agora um advogado. Wanderson, Jesus te abençoe, porque eu quero mostrar dentro da faculdade que o meu Jesus é grande, que o meu Jesus é o advogado dos advogados. É isso que eu sonho, rapaz. O que é que você sonha, Roger? Eu sonho com os nossos empresários, irmãos, abrindo seus escritórios, suas fábricas, suas empresas, para serem polo de evangelização. Eu sonho com o Pérez abrindo lá a lanchonete dele, onde ele estiver, e colocar lá os funcionários antes de abrir, começarem a orar e começar a gritar e dizer para ele que só Jesus salva, cura e liberta. É isso que eu sonho. E daqui a pouco, 2 ou 3 funcionários dele agora também já está crendo no evangelho e está fazendo a mesma coisa. Ô glória! Eu sonho com a influência dos bem-aventurados, eu e vocês, e filhos de Deus em suas frentes de trabalho. Irmãos, a mensagem ministrada até o dia de hoje foi dura, foi sim. Eu sei que foi, mas foi necessário. Foi necessário para mostrar para a gente o quanto nós podemos mais. O quanto Deus requer mais de nós. Eu não vou te pedir perdão, não vou mesmo, porque eu não fiz nada daquilo que fora da palavra. Não vou fazer isso. Não vou mesmo. Eu vou pedir para você avaliar conforme a Bíblia. Vai avaliar a Bíblia e ver se que aquilo que eu falei é bíblico. Eu quero orar. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu confesso aos irmãos que nem tão cedo eu voltarei a fazer live. Nem tão cedo eu voltarei a fazer live. Mas fica o aprendizado. Fica aqui a importância de nós sermos influenciadores e não sendo influenciados. Fica aqui a palavra do seu irmão, do seu amigo, Roger. Se você reparar, eu nunca utilizei a palavra pastor Roger nessa live. Porque eu sou teu amigo, sou teu irmão, eu sou teu conservo, eu sou aquele que, da mesma maneira que você sofre, sofro também. Amém? Jesus te abençoe, meu irmão. Jesus abençoe vocês grandiosamente. Eu vou orar, terminando essa live, empreitando a bênção apostólica. E peço que você ore pela minha vida, ore pela minha família, ore pelo ministério ao qual o Senhor é dele e ele tem confiado em nossas mãos. Não é fácil. Ser pregador não é fácil. Ser professor não é fácil. Ser facilitador também não é. Mas o Espírito Santo tem nos sustentado e nós agradecemos grandiosamente aos meus amigos que incansavelmente estiveram aqui nos ouvindo. Mesmo a mensagem sendo dura, você ficou aqui. Obrigado. Mas melhor ainda, isso vai ser melhor para você. Você vai ser mais edificado. Amém? Oremos. Pai, soberano e eterno, nós te agradecemos pela beleza da santidade. Obrigado, Senhor, pelo propósito colocado em nossos corações, pelo propósito concluído aqui nessa noite. A palavra é tua, a mensagem é tua. Eu só sou o canal. Eu só sou aquele, Deus querido, que transmite aquilo ao qual o Senhor fala, aquilo ao qual o Senhor coloca em nossas mentes e corações através da sua palavra. Senhor, ajuda o meu irmão a crescer cada dia mais na graça do conhecimento. Ajuda a minha irmã a ser forte, constante, a ser, Deus querido, bem-aventurado, a ser aquele que herdará o reino dos céus. Deixe-nos, ó Pai, que influenciemos o mundo, mas jamais que o mundo nos influencie. Pai, se os púlpitos das congregações se fecharem, abra, Deus,
na Cracolândia. Abra, Deus, nas bocas de fumo. Vai abrindo nos hospitais e nos leve, Deus, para ministrar a tua palavra. Façamos, ó Deus, a tua obra. Continua a falar conosco e nos abençoando. Pai, eu quero entregar nas tuas mãos o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Abençoa o teu servo, abençoa o teu filho, ser com ele. Conduza, Deus querido, o Brasil. Não deixe ele conduzir, conduza o Senhor através dele, para que a obra tua, Senhor, venha a ser executada. Tira do nosso meio toda mentira, tira do nosso meio toda corrupção, tira do nosso meio tudo que não provém de ti, todo tipo de idolatria. A esse homem caia por terra no nome de Jesus, porque a honra, a glória, o louvor e a majestade é sobre o Senhor. Ele também só é um canal, usa ele como canal. Abençoa o prefeito do Rio de Janeiro, pastor, o senhor Marcelo Crivella. Toma ele em tuas mãos, unge o teu servo, Pai, unge o teu ungido, ser com ele. Pai, tira toda idolatria em cima desse homem também, que ele possa, Deus querido, ser o canal de bênção. O louvor e a exaltação é o teu nome. Também entrego, Deus querido, Wilson Witz em tuas mãos. Toma ele nas tuas mãos, ó Pai. Toma ele, Deus querido, faça conforme a tua vontade e o teu querer. Faça ele governar conforme o teu governo, não conforme o dele. Que toda idolatria, que toda adoração a esse homem venha cair por terra no nome de Jesus também. E que o teu nome, e que a tua glória, e que a tua graça, e o que o Senhor venha resplandecer, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Vamos impetrar a bênção apostólica. Receba a bênção de Deus, irmãos. Obrigado pelas mensagens. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que aguardem a volta de Jesus Cristo em glória, e que toda igreja diga amém, e graças a Deus. Não iremos recuar, pode ter certeza. Não vamos recuar, não vamos parar. Vamos em frente, porque Deus está no controle. Tchau, Jesus abençoe.